Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Cícero para mais uma dica de Química. E a nossa dica de hoje vai para um tema que sempre aparece na prova do Enem, que é o tema de estequiometria. O que a estequiometria tem por trás? Só proporções, proporção em massa, proporção em mol. Como a galera gosta de falar por aí, regra de 3. Fazer uma regra de 3 é complicado? Não. Claro que não. O problema da estequiometria é só você estruturar a proporção, para você não montar nenhuma unidade errada, né? Que aí com certeza não vai dar certo. Mas o que tem por trás disso, né? Para você montar a proporção certa? Primeiro, tem que identificar a reação química que o sistema está trabalhando, né? Tem que montar a reação e balancear a equação química, né? Ah, professor, mas o Enem já costuma, né? Ele costuma fornecer a equação química, a reação química, verdade? Então você vai conferir o balanceamento. Lembrando que quando você faz o balanceamento da equação que representa a reação, você obtém os coeficientes molares. Então aquilo é uma proporção em mol. Pode ser transformada em massa? Sim, basta você usar a massa molar. Então é uma outra coisa que você precisa dominar. Quando eu falo dominar, isso é um conteúdo tranquilo, é um conteúdo mais básico, tá? Não envolve nenhum cálculo com integral diferencial, é tirar uma massa molar, multiplicar e somar. Então, fez o balanceamento da equação que representa a reação, você obtém os coeficientes em mol, a proporção em mol, ele vai te contar, a reação te conta o que reage em mol, o que forma em mol. É possível transformar em massa? Sim, vai lá, pega as massas molares de cada elemento, acha a massa molar da substância, ok? Lembrando que massa molar é sempre em gramas por mol. Se o coeficiente estequiométrico da substância tem um valor numérico de 2 mols, aí você precisa multiplicar essa massa por 2. Fez isso, você agora vai no texto procurar identificar qual é a substância em que ele te dá a informação e a substância problema, aquele que ele pergunta, a massa ou mol. E você relaciona numa mesma linha a informação com a pergunta. O que você faz agora? Agora você vai olhar a equação química que representa a reação. Se a sua informação está em massa, você precisa pegar aquele coeficiente molar e achar a massa molar da substância, né? Se a sua pergunta está em mol, ok, o coeficiente da equação balanceada já é em mol, mas se a pergunta está em massa, você vai lá e transforma aquela substância para massa molar. Faz uma relação entre a pergunta e a informação e acabou. Quais os casos que eu preciso estudar sobre estequiometria para fazer a prova do Enem? Todos. A prova do Enem cobra simplesmente todos os casos de estequiometria. Casos com rendimento, casos com pureza, casos com estequiometria em excesso, né? Casos com reações consecutivas e ainda cobra mais de um caso na mesma questão. Uma questão que envolve reações consecutivas, pureza e rendimento. Quando o exercício aborda a pureza, eu devo colocar essa pureza aonde? Sempre na massa do reagente que ele te forneceu. Sei lá, 1 tonelada de carbonato de cálcio com 90%, tira 90% de 1 tonelada. Quando o exercício aborda a pureza, então a massa vai sempre no reagente, né? Essa porcentagem da pureza é sempre no reagente. E quando envolve rendimento? Aí o rendimento é sempre no produto, sempre no coeficiente molar daquele produto que ele pergunta ou na massa molar sobre a substância que ele pergunta. Quando o exercício envolve estequiometria com limitante e com excesso, você vai fazer o cálculo sempre com o limitante. Porque o excesso é uma substância que foi colocada além da proporção ideal. Então tem uma parte que vai reagir e uma parte que vai sobrar. Inicialmente você não sabe quanto que sobra. Então você faz o cálculo sempre com base no limitante. O limitante é quem manda na quantidade de produto que irá ser gerado, ok? E ainda tem os casos, né, de estequiometria com reações consecutivas. Identifica o reagente intermediário, aquele que é produzido e depois consumido, corta e obtém uma equação global. E o resto da estequiometria sempre proporção em massa, proporção em mol, etc. Então eu vou deixar uma questão resolvida também, tanto aqui no nosso Instagram quanto no nosso canal. Você dá uma olhada como é tranquilo, desde que você monte a proporção certinha, tá bom, pessoal? Então, estequiometria é um tema que vale muito você gastar energia, gastar um pouquinho de energia ali. Não é um tema complicado, é um tema que você só precisa entender, né, os passos certos ali para montar a proporção e correr para o abraço. Então é um tema garantido, é um tema que você pode tranquilamente acertar qualquer exercício que caia, né? Desde que você treine um pouquinho ali, né? Montar a proporção certa com as substâncias certas, beleza?
Então, até a próxima dica e um abraço.